Olá, sejam todos bem-vindos. Começando mais uma entrevista aqui pelo canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai falar com a Carolina Couto, que passou no concurso do Senado Federal para o cargo de policial legislativo em terceiro lugar. E ela vai contar aqui para a gente um pouquinho da trajetória dela, como foi a preparação de estudos. Então fique com a gente até o final para saber tudo sobre o que a Carolina passou aí nesse período. Então seja muito bem-vinda e parabéns pela sua aprovação. Já se apresente aí para quem está assistindo a gente. Obrigada. Meu nome é Carolina Couto, eu sou gaúcha, tenho 28 anos, sou agente da Polícia Federal atualmente e estou estudando aí para concurso já faz um tempinho, desde 2018. E esse concurso do Senado, né, para sua área ainda nem finalizou, né? Não, ainda falta teste físico, psicotécnico e investigação social. Como está a sua expectativa? O TAF tá tenso. Não sei o que vai dar, mas tô fazendo o que dá para Tá tentar. ansiosa e está se preparando Exato. ainda, né? E como foi que você entrou no mundo dos concursos públicos? Quando foi e por quê? Assim, o que te deu um start? Então, na verdade, eu fiz faculdade de Direito, né? Eu entrei muito nova na faculdade, eu entrei com 16 anos, então não sabia o que eu queria. E aí resolvi fazer Direito, assim. Odiei a faculdade, achava horrível. E aí tranquei, passei um ano fora. Quando eu voltei, eu queria parar com a faculdade. Meus pais, não, vai terminar agora e tal. E aí eu acabei terminando, e quando eu terminei, eu sabia que eu não queria advogar, tipo, era a última coisa, né, que eu queria era advogar. E aí eu vi o cenário dos concursos, assim, como uma alternativa. Na verdade, meus pais desde sempre diziam para eu fazer concurso, e eu dizia que não ia fazer. Aí quando eu terminei a faculdade, eu pensei, bom, realmente vai ser o que tem para hoje. E aí eu comecei a estudar em 2018. Eu terminei a faculdade, foi ali, janeiro de 2018 foi minha formatura. E aí eu comecei a estudar em março, mais ou menos, de 2018. Uhum. Então, o Senado não foi o seu primeiro concurso, você já tem uma trajetória aí antes, né? Quais concursos você já prestou? Então, eu fiz o concurso da Polícia Federal em 2018, fui aprovada, mas rodei no TAF. Aí depois eu fiz MPU, que eu passei, mas fiquei um pouco longe, assim, de técnico, né? E aí segui estudando para o concurso da PCDF, né? Focada na PCDF, que a princípio ia ser muito rápido, até hoje está aí. E aí eu fiz... Só que aí saiu, no fim, a Polícia Federal antes. E aí eu fiz Polícia Federal e PRF, passei nos dois. E aí segui estudando. Na verdade, assim, dei uma pausa ali de 1 mês, 2 meses. Aí teve a prova da PCDF, que eu fiquei em primeiro. E aí... Mas eu não segui nas fases, porque, assim, já estava na Polícia Federal na época que saiu o teste físico da PCDF. E parei de estudar. Parei de estudar quando eu tomei posse na PF ali, praticamente no meio de 2021, eu já não estudava mais. Aí quando veio essa oportunidade do Senado, começou a esquentar o concurso ali em 2022, né? Acho que foi mais ou menos em maio, junho, que estava começando a ficar mais quente, assim, o concurso. Aí eu pensei, bom, vou tentar dar um sprint aqui, vamos ver se dá certo. E deu certo. E esse é o seu objetivo final ou ainda tem mais algum concurso que, independente do Senado, né, se der tudo certo, que vai dar, você ainda gostaria de fazer? Não, na verdade, assim, se der certo no Senado, passando nas próximas etapas, eu acredito que eu vou ficar ali mesmo. Uhum. E o que mais te chamou a atenção nesse cargo? Por que você escolheu? Na verdade, assim, quando eu comecei a estudar para concurso, eu nem sabia do legislativo, assim, e tal. E aí eu vi muita gente falando sobre o concurso da Câmara, que estava para sair, que está autorizado há muito tempo e acabou não saindo. E aí aquilo me chamava atenção, assim, sabe? Eu sempre gostei dessa parte política e tal. E aí, pô, trabalhar... Eu nem sabia que era possível trabalhar numa casa legislativa, um lugar bem... que eu acho bem interessante, assim. E aí, quando saiu o concurso do Senado, eu pensei, pô, minha oportunidade, sabe? Vou agarrar com o que eu tenho. E aí, como eu já estava acostumada a fazer concurso policial e já, assim, já tinha alguma base nas matérias, eu pensei, pô, vou pegar policial porque acho que eu tenho mais chance para policial do que para os outros cargos. E aí acabei escolhendo policial mesmo, como já é a minha área, assim.
E falando da sua preparação de estudos, como foi, assim, lá no início você se sentia perdida, ou logo você já recorreu a algum cursinho, como é que foi isso para você, assim? Então, eu antes de começar realmente a estudar, eu já assistia muita live no YouTube, já gostava de pesquisar bastante, então eu já comecei estudando com cursinho online mesmo, e assim, já montando ciclo de estudos, já tentando ir, assim, fui adaptando muito meu estudo ao longo do tempo, porque a gente pensa numa coisa, mas daqui a um pouco vai mudando, né? Mas eu já comecei, assim, me organizando mesmo e estudando em casa. Uhum. E você se arrepende em algum momento por ter feito online? Porque tem muita gente que ainda fica nessa coisa, né, de presencial online. Não, acho que é a melhor opção, assim, com certeza. Hoje em dia, não, acho que nem tem dúvida, assim, que o cursinho online ele é bem melhor. Tu faz a tua carga horária, tu estuda a matéria que tu quer, tu consegue pausar uma videoaula ou parar um PDF, pesquisar alguma coisa, fazer questões ali mesmo, acelerar o vídeo, que eu acho muito importante. Então, acho que não, assim, não tem dúvidas. E outra que assim, no online tu tem a possibilidade de pegar o professor que tu quer, né? E não aquele que o curso presencial te dá. Então, acho que o online realmente ele ganha muito nisso. Uhum. E você conheceu a estratégia como e quando? Então, foi lá no início mesmo. Em 2017 eu já começava a vi algumas lives e tal, dos professores falando. E aí conheci em 2018 ali, quando eu comecei a estudar, já conheci o estratégia. Quais materiais você mais usou na sua preparação? Eu usava mais PDF mesmo, sabe? Ainda mais que no início a minha preparação não tinha acelerador de vídeos. Então o PDF ele era muito mais rápido. Eu gostava assim, eu tinha uma facilidade de leitura, então principalmente as matérias de direito eu pegava por PDF. E não que eu soubesse direito, me formei em direito, mas assim, minha faculdade foi um lixo. Eu fiz da faculdade um lixo. E então, tipo, eu aprendi muito por PDF. Agora, eu acredito que tem algumas matérias que sejam mais fáceis, mais palatáveis, assim, ainda mais para quem não tem aquela base por videoaula. Sei lá, contabilidade, raciocínio lógico, estatística, português. Essas matérias eu pegava mais por vídeo. Então, eu acho que matéria mais teórica dá para pegar bem por PDF. Agora, tem algumas que realmente é importante ter ali uma videoaula para pegar meio que na tua mão, assim, faz assim o exercício e tal. E falando um pouquinho dos professores, a gente já estava conversando aqui antes da entrevista um pouquinho. Você tem algum preferido? Alguém que você gostaria de encontrar aqui no Estratégia? Eu gosto muito da Nelma, do Herbert e vários outros, assim, que eu gosto bastante aqui no Estratégia, mas acredito que esses dois são preferidos. Você acha que o Estratégia te ajudou durante a sua preparação a realmente te levar para a aprovação? Com certeza, com certeza. Eu tenho Estratégia faz tempo, né? E acredito que os PDFs, assim, bem completos e tal, é um diferencial. E, assim, eu fazia muita questão também no final do PDF. Eu acho que isso é muito importante nos cursos, assim, ter essas questões ao final, né? Para que tu consiga ver ali se tu realmente entendeu aquela matéria. Fazer aquelas questões, elas já te mostram como é que tu foi no conteúdo, né? Então, acho que foi bem importante para mim. E você ficava se cobrando, assim, comparando com o que você era e o que você foi ficando depois, assim? Então eu me cobrava bastante, principalmente no início, né? Porque no início eu só estudava, então, pô, era pressão, assim, de vou passar, não vou passar, ainda mais que eu passei e rodei no TAF. Então aquilo ali, tipo, gerou uma pressão maior. Assim, foi bom, por um lado, porque eu vi que eu tinha capacidade de passar, mas ao mesmo tempo eu fiquei, pô, eu perdi a oportunidade e agora se eu não conseguir de novo. Então eu me cobrava bastante, assim. Agora nessa preparação para o Senado foi um pouco mais tranquilo, porque eu já estava num cargo público, então eu já não tinha aquela pressão toda, se eu não passasse, beleza, né? Eu já tinha alguma coisa garantida. Mas é bem complicado mesmo, a ansiedade para quem estuda para concurso é algo que bate muito, assim. Você precisou fazer alguma coisa para cuidar do seu psicológico nesse período? Olha, assim, eu não cheguei a fazer nenhum tratamento médico, mas eu era bem ansiosa. Assim, a pandemia ajudou também, né? Porque eu estudava nessa época, então eu fiquei ali, tipo, os concursos ficaram travados por mais de um ano.
e eu só estudando, então eu não via a hora daquilo desenrolar, né? Mas assim, eu acabei por mim mesmo conseguindo controlar. Eu me dava pequenas recompensas, eu acho que isso ajudava também. Eu estudava durante o dia, e aí se eu tivesse batido as minhas metas e tal, eu tinha a liberdade de ir de noite, tipo, ver uma série, que é uma coisa que eu adoro. Então, era nessas pequenas recompensas que eu acho que eu tirava um pouco da ansiedade, porque a gente projeta uma coisa que é muito longo prazo, às vezes, nos concursos, né? Tipo, ainda mais com a pandemia. Pô, o concurso ia acontecer daqui a um ano e pouco. Se eu fosse ficar pensando daqui a um ano, eu acho que eu ia ficar muito pior. Então, eu tentava, a cada dia, tentar vencer aquele dia, né? E aí, com aquelas recompensas diárias, eu acho que me ajudava, assim. E qual foi sua maior dificuldade em todos esses concursos aí que você estudou? Você teve alguma fase complicada, que você pensou em desistir de repente? Cara, logo depois que eu rodei no TAF foi bem complicado, assim, acho que eu passei umas 2 semanas, assim, na fossa mesmo. Mas depois, claro que foi horrível, mas eu acho que foi um aprendizado muito importante para mim também, porque eu rodei muito no TAF, naquele TAF lá, porque eu não acreditava que eu fosse passar. Então eu achava assim, eu vou lá, eu nem ia fazer a prova, na verdade, eu fiquei um dia antes pensando se eu ia ir. E aí, quando eu fui e passei, eu meio que acreditei mais em mim, assim, sabe? Eu acho que isso, muita gente não acredita em si e acaba se sabotando. Então, eu acho que serviu para eu acreditar mais em mim, não que eu acredite tanto ainda, mas eu sempre acho que eu vou rodar, eu sou sempre nessa coisa, mas eu acho que serviu bastante para isso, assim. A gente já entendeu o ódio pelo TAF, então. O ódio pelo TAF, ele vem. Mas agora no Senado vai. Esperamos. Estamos todos ansiosos para isso. E fala um pouquinho, então, de como foi as aprovações, né? Porque teve o lado ruim, mas também teve o lado bom. Quando você viu a sua primeira aprovação, qual foi a sua sensação? Nossa, foi muito bom. Na verdade, a primeira, a de 2018, foi sensação de desespero mesmo, porque foi aprovação com TAF daqui 20 dias, eu não corri até a esquina. Então, a primeira realmente foi meio desespero. Agora, as outras, né, a da PF, da PRF, foram, assim, foi uma sensação de alívio, sabe? Tipo, nossa, deu certo, comemorei bastante. E, assim, vale muito a pena, né? Porque a recompensa, ela é para a vida inteira. Então, realmente, eu acho que vale muito a pena, assim, o esforço, ele é muito recompensado quando a gente estuda, sabe? Uhum. E isso faz parte também do seu amadurecimento, né? Você olhar agora com esses olhos, né? Porque lá no começo você devia ficar mais desesperada, né? Então, se você olhar para a Carolina que fez o primeiro concurso e agora, você percebe mudanças assim? Com certeza. Eu acho que eu tô bem mais madura, assim, sabe? Tipo, até no jeito de estudar, em como eu penso, sabe? O primeiro concurso é sempre complicado, a gente vai muito ansioso e tal. Esse concurso agora do Senado, claro que bate uma ansiedade ali na hora, mas eu já estava bem mais tranquila. Eu acho que o amadurecimento, ele vem, né? Eu era muito nova, eu tinha 23 anos quando eu me formei. E aquele desespero por ter alguma coisa, meu Deus, o que eu vou fazer da vida se eu não fiz a faculdade que eu não gosto, né? Mas eu acho que hoje em dia eu já estou bem mais madura, assim, já entendo que a gente tem várias opções, né? Então, eu acho que eu mudei bastante, sabe? Eu era uma pessoa que todo mundo dizia que não tinha disciplina, que era fogo de palha, que escolhia fazer uma coisa, no outro dia eu queria fazer outra. E acabei estudando 3 anos para um concurso e consegui mostrar que, hoje em dia, se tu perguntar para a maioria das pessoas, talvez digam que uma das minhas maiores qualidades seja ser disciplinada. E era um dos meus maiores defeitos, né? Então, acho que essas coisas vêm com a maturidade mesmo. Eu acho que tudo faz parte de um processo, né? Mas você acha que você deveria ter feito algo diferente? Acredito que não, acho que o que me trouxe até aqui foi essas experiências mesmo, sabe? Talvez se eu tivesse passado em 2018, eu tivesse numa outra vibe hoje em dia. Sim. E eu acho que eu tô, assim, tô bem onde eu tô hoje em dia, consegui chegar onde eu queria.
E se eu chegar no Senado também agora, vai ser ótimo. Vai chegar. Ô Carolina, você já fez então outros concursos? Você percebe alguma diferença para o Senado, por exemplo? Alguém que quer começar a estudar agora, né, para uma próxima oportunidade do Senado, você acha que tem alguma dica ali, alguma matéria, por exemplo, que você acha legal focar? O que você percebeu de diferente para o concurso específico do Senado? Então, eu acho que para o concurso do Senado, teve, especificamente para o meu cargo, né, que foi policial legislativo, mudou bastante, assim, veio bem parecido com o da Câmara. E essa parte de segurança da área de atuação foi bem importante, né? Então, é uma parte que só cai para, assim, normalmente técnico de tribunal, a parte de segurança mesmo. Então, eu acho que essa matéria, ela é bem importante, ela é bem ampla, assim, né? Cai muita coisa ali dentro, cai segurança dignitários, cai incêndio, cai gestão de conflitos. Então, eu acho que isso é uma parte bem específica que é muito importante, assim, para o Senado, além de português, né, gente? Porque FGV, português, é complicado. Como você acha que o Estratégia te ajudou no concurso do Senado? Então, eu acho que, inclusive, português, assim, foi uma das matérias que eu tive que me adaptar, porque eu estava muito acostumada com o CESP. E o CESP é uma banca difícil em português, mas, assim, ok. Agora, a FGV não. E aí, a Adriana Figueiredo é especialista, né, em FGV. E aí, me ajudou bastante a entender um pouco, assim, a cabeça dos examinadores da FGV, por mais que eu ainda não entenda. Mas ela, ela auxiliou um pouco ali nessa questão mesmo de, assim, tentar ver como é que é o padrão, né? Porque, assim, a professora que eu acho que é a maior autoridade hoje em dia em FGV para português, então eu acho que isso foi um diferencial muito grande, assim, porque eu fazia as questões da FGV e ia muito mal e consegui ir relativamente bem na prova para uma FGV, foi ok. E todas as entrevistas que a gente fez aqui com o pessoal do Senado, todo mundo citou português, né? Então, a gente já percebe que realmente é um detalhe ali muito importante para levar em consideração, né? E tomar atenção aí na hora de estudar também. E a Adriana Figueiredo não tem como não gostar, Sim, né? Ela é incrível, então não tem como. Sobre sua rede de apoio, você teve pessoas que te apoiaram ou não? Porque tem muita gente que não entende, né? O concurseiro, que você precisa ficar lá horas trancado, estudando e não sei o quê. Então, tem muita gente que às vezes não tem apoio de amigos, dos familiares. Você teve? Eu tive bastante, assim, eu não posso reclamar. O meu marido foi meu maior parceiro, assim, porque ele estuda também para concurso, então a gente estudava junto. E eu acho que se ele não estivesse estudando, eu não ia ter seguido, né? Então, assim, ele me ajudou demais. Inclusive lá, eu estava em Belém, né? Quando eu fiz a prova, eu tinha tomado posse na PF. E a gente estudava junto, assim, acordava às 5 da manhã e tocava até 11, eu ia pro trabalho. Então, me ajudou demais, assim, entendia toda a minha rotina difícil que era. E assim, meus pais também, na época que eu estudava para PF, me ajudaram muito, né, inclusive financeiramente. Então, eu tive essa ajuda, assim, realmente. Tive um apoio bem grande da família. Você tem uma média de quantas horas você estudava por dia? Então, quando eu estudava para a Polícia Federal e para a PRF, eu tinha o dia inteiro. Então, eu estudava de 6 a 8 horas. Para o Senado, eu estudava umas 4 horas, mais ou menos. Sim, me esforçando, eu consegui estudar umas 4 horas. Sim, mas aí você já tinha a bagagem, né? É, eu já tinha uma bagagem. Por mais que o concurso do Senado, assim, eu escolhi policial legislativo antes do edital até, e aí depois mudou bastante, assim, eu tive muitas matérias novas que eu tive que estudar. Então, assim, eu realmente tive que pegar muita coisa que eu nunca tinha visto, né? Mas eu acho que esse amadurecimento, assim, sabe? O saber estudar já, ele já ajuda demais. Tu já sai, assim, tu já sabe o que fazer. Tu não precisa ficar patinando, né, nas matérias. Então, acho que isso ajudou demais, assim. O método de como estudar, saber como estudar, facilita muito. Muita gente comentou aqui, né, entre os alunos que foram aprovados, que a gente já conversou ontem também, falaram sobre isso, que às vezes você tem já um concurso como objetivo
E não necessariamente você precisa chegar nele de cara, né? Mas começa fazendo alguns menores, né? Às vezes até se você não quer trabalhar naquilo, mas já começa estudando, né? Para você aprender a criar essa maturidade para quando chegar ao seu objetivo você estar pronto, né? Então, eu te perguntei se você tinha se arrependido de alguma coisa que você fez, e é isso que você falou, acho que não, né? Porque faz parte do processo, né? Com certeza. E eu acho que a gente vai aprendendo muito ao longo do processo. Eu fui mudando muito, inclusive método de estudo, assim, sabe? Eu às vezes escrevia, fazia algum, sei lá, tava vendo a videoaula, fazia alguma anotação e tal, nunca mais olhava aquilo. E aí eu via que aquilo ali não estava me ajudando. Aí comecei a usar flashcard, que era uma coisa que meu marido usava, e aí eu aprendi a usar. E depois eu não vivia sem, e aí já virou meu método de estudo, assim. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprimorando, eu acho, ao longo do estudo. Não adianta. A primeira vez que tu pega para estudar, tu não vai estudar da maneira mais eficiente do mundo. Mas, aos poucos, essa coisa vai amadurecendo. E, às vezes, até fazer alguns concursos escada, né? Eles te trazem isso, assim. Eles te ajudam nisso, de tu aprender a estudar para tu chegar no teu objetivo final. E você falou que conhece a estratégia lá desde o início, mas você lembra como? Foi pesquisando? Foi por indicação? Acho que foi pesquisando sobre concurso no YouTube, assim. Aí eu achei aquelas lives que tinham, sei lá, 3, 4 horas. Aí eu me deitava, assim, e ficava escutando lá como é que estudava e tal. Porque é muito diferente dar para concurso estudar para faculdade, para o colégio, né? Então, assim, eu realmente aprendi a estudar estudando para concurso, sabe? Porque a gente tem aquela coisa, faculdade, a gente estuda um dia antes da prova. Uhum. E daí é bem diferente para concurso. Então, eu aprendi, eu conheci o estratégia realmente vendo melhores formas de estudar para concurso até antes de começar a estudar. Eu sempre fui muito interessada nisso, assim. Uhum. E se você tivesse que indicar a estratégia para alguém, você indicaria? Com certeza. Bom, então para finalizar, Carolina, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que vai começar a estudar agora, ou já começou, mas ainda está naquele período de adaptação, então por isso está procurando o vídeo dos aprovados aqui no canal. Então deixa essa mensagem aí, seja para o Senado ou para outro concurso, né, o pessoal que vai começar a estudar agora. Bom, pessoal, acho que a principal coisa é não desistir, sabe? Comecem logo. Quanto antes começar melhor. Eu acho que tem muito essa coisa da motivação, às vezes, principalmente para a carreira policial, a gente escuta muito isso, mas eu acho que não é a motivação que te faz chegar lá, sabe? A motivação é o start inicial que tu tem que utilizar para criar disciplina, né? Então, depois que tu cria o hábito de estudar, fica muito mais fácil. Com disciplina a gente consegue, né, levar aquilo muito a sério, assim. Eu que só estudava, levava realmente como um trabalho. Então, eu acho que a principal coisa é não desista e confie em vocês, sabe? Uma hora vocês conseguem realmente chegar onde vocês desejam, né? Levou um tempo para mim, 3 anos, 4 anos, mas todo mundo consegue chegar lá desde que não desista. Ah, excelente, Carolina. Foi muito bom te receber aqui. Seja sempre muito bem-vinda ao Estratégia e muito sucesso na sua carreira. Dessa vez você não vai parar no TAF, tá? Muito obrigada mesmo. E muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Se você gostou do vídeo da Carolina, compartilhe aí com seus amigos, já dá o seu joinha. E nós te encontramos aqui também ao longo das próximas entrevistas no canal do Estratégia, tá bom? Então, até a próxima.